aqui nessa aula gratuita de Scrum. Meu nome é Giana Silva e eu serei a sua instrutora aqui nessa trajetória de aprendizagem. Eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tenho MBA em Gestão Estratégica de Negócios e algumas certificações em Scrum, DevOps, PMI, entre outras. Atuo no PMO como gerente de projetos e Scrum Master e também na liderança de times. Tire o máximo de proveito desta aula para conhecer melhor o Scrum. Vamos começar a falar um pouquinho sobre agilidade. O que é agilidade? O conceito do ágil não é se mover de forma rápida e fácil, mas sim pensar de forma rápida e inteligente. Então, um Scrum Master, um Product Owner, pessoas que trabalham com agilidade, por exemplo, dentro do Scrum, não necessariamente eles vão fazer tudo de forma rápida. As entregas ali do time de desenvolvimento vão ser feitas de forma rápida. Esse não é o conceito. O conceito da agilidade é entregar valor para o cliente. Sempre que houver um impedimento, um obstáculo dentro do projeto, o time conseguir resolver de forma rápida e inteligente. Eu tenho uma funcionalidade para estar liberando para o meu cliente. Eu vou deixar essa funcionalidade ali travada, hard code no sistema? Às vezes não, eu posso fazer uma tela de parâmetro para que ele possa modificar, né, da forma desejada futuramente. Então, sempre escolher ali o caminho que é mais fácil para garantir a agilidade realmente nas entregas e gerar cada vez mais valor para o cliente. Agora a gente vai falar um pouquinho do Manifesto Ágil. Então tem um exemplo aqui, né, que é o guarda-chuvinha, né? Então a gente tem esse guarda-chuvinha aqui com vários frameworks, vários métodos abaixo dele. Todos esses métodos ágeis surgiram através do Manifesto Ágil. Esses frameworks e esses métodos vivenciam os valores do Manifesto Ágil, que é responder às mudanças mais que seguir um plano, indivíduos e iterações mais que processos e ferramentas, colaboração com o cliente mais que negociação de contrato e o software em funcionamento mais do que uma documentação abrangente. Mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Esses valores do Manifesto Ágil foi a base para a criação desses métodos e frameworks. Os passos para agilidade. Passo 1. Entender aonde se está. O passo 2 é dar um pequeno passo aonde se quer ir. O passo 3, você avalia, entende o que aconteceu e ajusta. E dentro ainda do passo 3, se você tiver duas opções, escolha a que for mais simples e que seja mais fácil de mudar no futuro. E aí você vai repetindo esse ciclo. Então, o que seria o Scrum? O Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Essa é a definição que está presente no Guia 2020. Qual o objetivo do Scrum? Ele foca em tornar as empresas mais ágeis e eficientes nas entregas dos projetos para atingir os objetivos planejados. Então, dentro das empresas é possível você pegar ali um projeto, quebrar em várias etapas de entrega de valor para o cliente e o cliente não precisar mais aguardar até o final do projeto para ele receber o produto. Então, muitas vezes, você consegue essa agilidade entregando uma parte daquele projeto para o cliente, no qual ele já pode colocar em produção e começar a utilizar. E aí, conforme vai se passando os ciclos, né, de trabalho, o time vai continuando fazendo pequenas entregas, até que todo o produto ele seja ali fornecido ao cliente. Isso vai gerando valor. Então, o cliente não precisa mais esperar até o fim do projeto para ele poder ver a entrega dele. Esse é o benefício da agilidade aqui do Scrum. Quais as vantagens do Scrum, então? O Scrum, quando ele é utilizado de forma correta, ele traz uma relação ganha-ganha para todos os envolvidos, seja para o cliente, seja para o time ali que está fazendo aquela entrega. Porque ele gera um ritmo sustentável para o time, ele gera uma previsibilidade, né, e flexibilidade. Dessa forma, é fácil também para o time identificar mudanças de regra de negócio, se o produto está ficando obsoleto ou não ali para o cliente, se vai atender plenamente a necessidade do cliente. Tudo isso devido a esse ciclo de trabalho no qual o Scrum permite fazer entregas de valor para o cliente a cada ciclo. Vantagem também para os times que trabalham com uma equipe reduzida e multifuncional. Então, esse multifuncional quer dizer que é um time que possui todas as habilidades, competências e conhecimento para fazer a entrega daquele projeto. Eu posso ter dentro desse time um desenvolvedor, um arquiteto, um designer, um QA e várias outras pessoas com áreas de conhecimento diferentes que vai suprir a necessidade daquele projeto.
É por isso que dentro de um time funcional, eu não tenho a necessidade de envolver outras pessoas para ajudar naquela entrega. O time ele é responsável por alcançar os objetivos e fazer aquela entrega de valor para o cliente. Então, assim, de onde surgiu o Scrum? O Scrum ele foi criado pelo Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, que fizeram ali o Scrum e apresentaram numa conferência em Uppsala, em Austin, no Texas. E desde então, o Scrum ele vem sendo utilizado para gerar cada vez mais valor de entrega para os clientes. A estrutura Scrum. O Scrum ele conta com 3 pilares, que é a transparência, inspeção e adaptação. 5 valores, que é o compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. 3 papéis, que é o Scrum Master, Product Owner e os Developers, que é o time de desenvolvimento. Possui 5 eventos: a Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e a Sprint Retrospective. E 3 artefatos, que é o Product Backlog, Sprint Backlog e o incremento da Sprint. Então, dentro dos pilares do Scrum, eu tenho a transparência, que é fazer com que todos tenham conhecimento dos processos, requisitos da entrega e do status. Normalmente essa transparência ela é fornecida pelo Product Owner através de um Kanban, como aqui está aqui no exemplo, tá? Então é um quadro bem visível, pode ser um painel colocado na parede, um sistema. O importante é que esse painel ele esteja totalmente visível para todos os envolvidos do projeto. A inspeção. A inspeção é acompanhar o progresso do projeto para identificar se tudo está conforme o planejado ou se há necessidade de mudanças. Como é feita a inspeção? A inspeção ela é feita através das cerimônias, das reuniões de Scrum, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. A adaptação é realizar as mudanças e os ajustes necessários se houver um desvio no processo ou no produto desenvolvido. Então, a adaptação dentro ali de uma das cerimônias, das reuniões, o Product Owner ele aponta a necessidade de uma mudança, é feito rapidamente o planejamento para que essas mudanças sejam adaptadas ao produto, gerando cada vez mais valor para o cliente. Então aqui os valores do Scrum. Nós temos 5 valores. O compromisso. O time Scrum ele se compromete a atingir os seus objetivos e suportar uns aos outros. Então eu até brinco, né? Esse suportar aqui não é tipo, eu vou suportar aquela pessoa, é chato, mas eu vou suportar. Não, o suporte é dar apoio. Então, por exemplo, eu tenho um time que ele é multifuncional. Caso alguém ali no time esteja com a dificuldade para realizar a entrega, o time como um todo vai apoiar aquela pessoa, aquele integrante do time, para que os objetivos sejam alcançados. Então o time ele assume esse compromisso. Não é a entrega dele, não é a minha entrega, é a nossa entrega. Então uns dão suporte aos outros. Nós temos aqui o foco. O foco principal do time Scrum é o trabalho da sprint para fazer o melhor progresso possível em direção às metas. Sempre manter o foco na meta das entregas. A abertura. O time Scrum e seus stakeholders são abertos quanto ao trabalho e os desafios. Hoje nós temos uma abertura muito grande com a área de negócio, temos uma abertura muito grande para tirar dúvida. Imagina assim, no projeto tradicional, você só conseguia falar com a área de negócio, você só conseguia tirar uma dúvida naquelas reuniões de report, que poderiam ser semanais ou mensais. Então, caso houvesse alguma dúvida, o desenvolvedor, o time precisava ficar procurando as informações, as regras dentro da especificação de requisitos. E às vezes não era uma coisa assim que ficava tão clara, tão explícita. Hoje, com Ágil, nós temos acesso direto ao Product Owner, que é a pessoa que está à frente à área de negócio, e quando há uma dúvida que o Product Owner precisa consultar a área de negócio, é feita de uma forma muito rápida. Então, os impedimentos que possam surgir por dúvida ali do time em relação a alguma regra ou sobre a construção ali do produto, hoje em dia a gente consegue tirar de uma forma muito rápida, essa abertura é muito grande. O respeito, os membros do time Scrum eles se respeitam quanto a serem pessoas capazes e independentes e são respeitados como tal pelas pessoas com quem trabalham. O respeito entre o time é primordial para a entrega de valor para o cliente. E temos, por fim, a coragem, onde os membros do time Scrum têm a coragem de fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis. Então o time a todo momento ele está tomando as decisões referente à entrega daquele produto para o cliente e ele também tem que ter essa coragem. Hoje o time Scrum ele é totalmente responsável também por tomar as decisões
sobre a entrega do produto. Então não precisa a cada movimento que o time vai fazer ficar perguntando para o cliente, para o Product Owner, por exemplo, né? Olha, o que eu tenho que fazer? Não, ele entende a necessidade que o cliente tem, ele fica responsável por tomar as decisões e trabalhar com os problemas difíceis dentro do Scrum. Dentro do framework Scrum, nós temos 3 papéis: Product Owner, o Scrum Master e os Developers. Tudo se inicia com a visão do produto pelo Product Owner, que faz a frente com a área de negócio. Ele entende as necessidades e monta o Product Backlog. O Product Backlog é uma lista de necessidades da área de negócio para que seja executada pelo time de desenvolvimento. E essa lista ela é criada com o apoio do Scrum Master. O time de desenvolvimento ele irá fazer a execução dessa lista de necessidade em pequenos ciclos, de até 4 semanas, chamadas de sprint. Se realiza um refinamento para entender a necessidade da área de negócio, levantar as tarefas necessárias e também fazer as estimativas dessas tarefas. Em seguida, é feita uma agenda de planning, que é o planejamento junto ali com o Product Owner, para entender se tudo que foi planejado está de acordo com a necessidade da área de negócio, dando origem a Sprint Backlog. Então a gente percebe que essa lista de necessidade menor é o que o time de desenvolvimento vai trabalhar, ele vai executar durante a sprint, que é de 1 até 4 semanas. Então o time de desenvolvimento ele parte para a execução da sprint e todos os dias é realizada uma reunião de daily, que é 15 minutinhos, para que o time ele possa estar alinhado para saber se está indo na direção certa, se tem algum impedimento, se há necessidade de tirar alguma dúvida com a área de negócio. E por fim, é feita uma review, que é a demonstração do que foi feito pelo time de desenvolvimento para o cliente. Então, uma demonstração para o cliente do que foi trabalhado dentro da sprint, ou seja, dentro daquele ciclo de 1 a 4 semanas. E por fim é realizada a retrospectiva, onde o time ele vai entender processos de melhoria para os próximos ciclos de entrega. O que foi bom, o que não foi bom, o que deve ser melhorado. Então ele vai fazer esse alinhamento para que haja um processo de melhoria contínua durante todas as entregas. E por fim, como resultado, nós temos o produto como um todo, quando ele está concluído, ou incremento, que é um pedacinho. Ou seja, a cada sprint, a cada ciclo de entrega, a gente fala que é um incremento, é um pedacinho do produto. E no final, o cliente ele recebe o produto como um todo. Para apoiar o time no controle, nós temos aqui o Task Board, né, um Kanban, e o Burn Down. Os papéis Scrum. Bom, estou usando um exemplo aqui da série da Casa de Papel. Então, por exemplo, o Product Owner está à frente representando a parte interessada em busca dos objetivos. O Scrum Master ele é o responsável por manter e informar as regras do trabalho aos demais integrantes do time. E os developers, que é o time de desenvolvimento, são as pessoas do time responsáveis pelas entregas, onde possui amplas habilidades que variam de acordo com o domínio de trabalho de cada um. Então tudo se inicia com a visão de produto, tá? Pelo Product Owner, e ele vai criar uma ficha de produto, um planejamento macro, informando o que se deseja com a entrega daquele produto. O Product Backlog é a lista de necessidades do cliente. Ele é feito pelo Product Owner, então o Product Owner ele sempre vai priorizar. Tudo que tiver uma prioridade maior vai ficar no topo da lista e as demais são as que são menos prioritárias. O Product Owner ele pode fazer uma separação. Por exemplo, tudo que for ali acima no bloco é o que realmente tem que ter no produto. O que tiver no meio é importante, que pode ser a próxima priorização, e o que está mais abaixo é o que seria bom ter. E dessa forma ele vai priorizando essa lista de backlog. E o Product Owner ele pode ser apoiado pelo Scrum Master para a construção do backlog. O backlog ele é uma lista viva, onde o Product Owner ele pode incluir necessidades, ele pode excluir necessidades ou mudar a prioridade das necessidades. Então, por exemplo, né, ele pode pegar aqui a funcionalidade 8, passar para cima, descer a 2, ele pode trocar a 5 aqui pela 10, e aí ele pode ir movimentando ou incluir uma nova funcionalidade aqui, que é a funcionalidade 11, por exemplo. E o Product Owner também pode decidir retirar itens. Então, ele simplesmente pode falar, olha, aquela funcionalidade ali não vai ser mais necessária, ele pode tirar do backlog. Então, essa
Priorização, ela é responsabilidade do Product Owner. A sprint, ela tem até 4 semanas de trabalho e ela tem uma duração fixa. Por exemplo, se o time ele avalia ali o produto que está sendo solicitado, ele pode determinar, olha, vamos trabalhar com sprints de 2 semanas, vamos trabalhar com sprints de 3 semanas ou no máximo de 4 semanas. O time ele vai determinar esse ciclo de trabalho que ele vai fazer a entrega de valor para o cliente. Então, por exemplo, pegamos ali um primeiro ciclo de trabalho, fizemos uma primeira entrega para o cliente. Depois temos o segundo ciclo de trabalho, fizemos uma outra entrega ali para o cliente. Um terceiro sprint, tá? Um outro ciclo de trabalho com uma outra entrega. E por fim uma sprint 4 com outro trabalho. Então, a cada ciclo eu vou fazendo uma entrega de valor para o cliente, um pedacinho de cada necessidade, até que todo o produto ele seja concluído. Então, a entrega ela não pode ser considerada totalmente concluída, a menos que atenda a definição de pronto. E ela só vai atender essa definição de pronto estando 100% concluída, ou seja, atendendo realmente a necessidade do cliente. O planning é uma reunião de planejamento para a definição das funcionalidades que vão ser trabalhadas e é criado o Sprint Backlog, que é uma lista de necessidades menor, onde o time vai trabalhar dentro da sprint, dentro do ciclo de trabalho. Por exemplo, o time aqui puxou a funcionalidade 1, a funcionalidade 5 e a funcionalidade 3 para trabalhar. E com essas funcionalidades definidas, o time ele começa a quebrar as tarefas, ele começa a definir quais são as tarefas que vão ser necessárias para poder fazer a entrega daquela funcionalidade. E também, dentro dessa Sprint Backlog, ela está priorizada por grau de importância. Então, o Product Owner vai falar assim, olha, a funcionalidade 1 é mais importante, depois a 5 e a 3. E aí o time ele vai se organizar dentro dessa prioridade para poder colocar as tarefas e as horas que vão ser executadas dentro daquela sprint. A Sprint Backlog. A Sprint Backlog são as funcionalidades priorizadas na reunião de planning. Como dito, o time de desenvolvimento ele vai colocar as tarefas e a quantidade de horas de cada tarefa que vai ser trabalhada ali dentro da sprint. Então, por exemplo, se a sprint ela for definida que vai ser a cada 2 semanas, ao final da sprint, todas essas funcionalidades, todas essas tarefas, elas vão ter que ser entregues ali para o cliente e o cliente vai avaliar e vai entender se realmente conseguiu atingir a definição de pronto, se ela realmente ficou concluída. A Daily Scrum é uma reunião diária de 15 minutos ou menos entre o time de desenvolvimento. Então, por exemplo, o Scrum Master, ele pode participar? Pode. O PO, o Product Owner, ele pode participar? Pode. Mas a obrigação é que o time Scrum faça essa reunião todos os dias por 15 minutos. E qual que é o objetivo dessa reunião? É entender se está na direção certa. Dessa forma, caso seja identificado algum desvio, o time consegue se planejar e montar um plano de ação para que a meta seja atingida. Vamos falar agora do refinamento. O refinamento, ou anteriormente chamado de grooming, eu até deixei vermelhinho, porque essa palavra em alguns países está relacionada à pedofilia. Por isso, a última versão do guia, ela já traz a palavra refinamento e não mais grooming. O refinamento ele vai servir para organizar o Product Backlog. Então é um momento que o Product Owner ele vai entender se ele vai incluir necessidades, excluir necessidades, histórias que sejam muito grandes, ele vai quebrar em histórias menores, ele vai poder tirar as dúvidas do time de desenvolvimento, né? Então esse refinamento ele serve também para preparar melhor o Product Backlog para o próximo planning, por exemplo. A Sprint Review é a demonstração da entrega do time de desenvolvimento. E essa entrega é avaliada mediante ao critério de aceite e a meta da sprint que foram determinados lá na planning. Nesse momento, o time ele consegue demonstrar o que está pronto e o cliente avaliar se atende à necessidade dele. Caso seja identificado algum desvio, a necessidade de alguma adaptação, de alguma mudança, essa mudança ela é planejada para as próximas sprints. Sprint Retrospective. Essa cerimônia ela ocorre no final da sprint.
O time, ele se reúne para identificar o que funcionou bem, o que pode ser melhorado e monta um plano de ação para isso. É uma reunião que ela vai trazer melhorias contínuas de processo para o time de desenvolvimento, começar a se autoavaliar para identificar pontos de melhorias. Então, sempre essa visão, o que nós podemos fazer de melhor na próxima sprint do que fizemos agora. E esse processo é sempre uma melhoria contínua. A cada sprint que é concluída é feita uma retrospectiva com essa visão. O incremento, o que seria esse incremento? O que seria essa entrega? Então aqui eu vou dar um exemplo. Eu tenho um Product Backlog, que são as necessidades da área de negócio, tenho uma primeira sprint e ao final dela eu tenho um incremento, ou seja, uma entrega de valor para a área de negócio. Depois o time ele vai puxar mais histórias, ele vai puxar mais tarefas e ele vai executar. Então eu vou para uma sprint 2, por exemplo. E aí eu vou ter mais uma entrega de valor. Eu vou ter a entrega ali para o cliente de outras necessidades que estavam planejadas dentro do Product Backlog. E aí o time, constantemente, ele vai puxando essas tarefas a cada sprint até que ele consiga fazer toda a entrega do produto. Ou seja, o incremento é a entrega de valor para o cliente, é o produto que você está entregando. Seja em fases pequenas, né, a cada sprint, que você entrega ali um pedacinho, né, uma parte daquele produto, de preferência que já seja utilizável, no qual o cliente já possa subir em produção e realmente começar a utilizar. Time Box. O Time Box ele é um conceito importante porque ele dá ritmo para o time. Para sprint, de 2 a 4 semanas, nunca mais que um mês. Para planning, o máximo de 8 horas para sprint de até um mês. Para daily é 15 minutos ou menos. Então a ideia é nunca ultrapassar os 15 minutos. Caso haja necessidade de tirar alguma dúvida, de uma agenda maior, deve-se abrir um outro fórum para se discutir. A daily realmente é para o time entender se está na direção certa, se tem algum impedimento, se precisa de algum plano de ação para que a meta da sprint seja atingida. A sprint review, no máximo 4 horas para sprint de até um mês. E a sprint retrospective, no máximo de 3 horas para sprint de um mês. Então, tá até em asterisco aqui, ó, porque é proporcionalmente menor para sprints menores. Então, se eu tenho uma sprint de 2 semanas, eu não preciso usar 8 horas, necessariamente 8 horas para fazer a planning, por exemplo. A planning pode ser feita em 2, 4 horas, 6 horas, eu posso utilizar um tempo menor. Mas nunca ultrapassar o time box, que é esse tempo fechado que é determinado aqui dentro do Scrum. Aqui eu tenho um exemplo de uma time box da sprint de 2 semanas. Então, por exemplo, na segunda-feira, aqui ó, eu vou iniciar com uma planning. Então eu vou fazer ali o planejamento junto com o time do que vai ser trabalhado. Todos os dias é feita uma reunião de daily. Quando chegar ali mais ou menos na quarta-feira, é feito um refinamento. Quarta, quinta-feira, pode-se planejar um refinamento. O que seria o refinamento, então? Já é fazer o detalhe das histórias, levantar as tarefas e as horas que vão ser necessárias. Então, continua tendo as reuniões de daily. Quando chegar na sexta-feira, é feita uma review, que é a demonstração para o cliente do que está pronto. E, na sequência, o time já faz a retrospectiva, que é para entender os pontos de melhoria para a próxima sprint. Então, ele vai avaliar essa sprint que foi trabalhada para entender, olha, o que a gente pode melhorar, isso daqui não deu certo, aqui a gente teve um problema. Então, o time ele vai conversar para levantar um plano de ação, né? Um plano de melhoria para a próxima sprint. Então, temos uma sprint. E assim que termina uma sprint, imediatamente a outra começa. Então, segunda-feira já temos uma outra agenda de planning. Temos as dailies todos os dias. Quando chegar ali na quarta, na quinta-feira, é feito um novo refinamento para detalhar as histórias, levantar as tarefas, as horas da próxima sprint, ou seja, o que vai ser trabalhado dentro das próximas 2 semanas. E aí o time, ele continua fazendo as dailies e no final ali da semana é feita uma review, uma demonstração para o cliente do que está pronto e depois a retrospectiva. Novamente, o time de desenvolvimento vai avaliar como foi o andamento dessa sprint, o que deu certo, o que precisa ser melhorado dentro dessa agenda de retrospectiva. E com isso fechamos mais uma sprint.
Então, por que usar o Scrum? O Scrum ele ajuda a organizar os processos, identifica os gargalos, né, problemas, antes que eles se tornem irreversíveis. Então, mais uma vez, o Scrum ele permite que seja identificado esses problemas, alterações de regra, todas as informações necessárias para atender o cliente antes do fim do projeto. Então fica bem claro o que está atrapalhando ali na entrega, o time ele consegue se organizar, montar os planos de ação e fazer as mudanças necessárias para atender da melhor forma ali a necessidade do cliente. Então, quais as vantagens do ágil? Você tem maior produtividade e menor custo. Então, em relação também a custo, por quê? Você acaba pegando os desvios bem antes, você consegue ajustar antes e não vai ter um retrabalho depois. Você tem um aumento do engajamento da equipe, um time to market mais rápido, ou seja, uma resposta de mercado mais rápida. Por exemplo, o cliente ele não precisa ficar esperando o produto dele ser entregue de forma completa. Caso já tenha ali um módulo que atenda a necessidade dele de mercado, o time já consegue desenvolver, entregar, subir em produção e o cliente já começar a utilizar. E depois o time ele vai dando andamento na construção das demais etapas ali do projeto. Maior qualidade, porque a cada ciclo também há os testes, né? Há a validação tanto da área de QA quanto do cliente. Então você minimiza problemas, minimiza bugs. E o aumento da satisfação das partes interessadas. Por exemplo, o cliente que vai poder visualizar a entrega do produto dele através de ciclos e ele vai conseguir utilizar as funcionalidades de forma antecipada. Então, como que está o mercado de trabalho hoje para agilistas? Eu peguei essa imagem aqui, então vocês podem ver, né, que foi até do dia 4 de setembro. Hoje, a média salarial aqui no Glassdoor está de R$ 7.700. Porém, você pode ver Scrum Masters ganhando muito mais, R$ 16.000, R$ 24.000. Então, varia muito de empresa, mas essa é a média salarial que está bem acima de muitos outros cargos aí no mercado, não é verdade? Então não perca a oportunidade de conhecer o Scrum. Independente da sua área de atuação. Você pode ser do marketing, do jurídico, do financeiro, do fiscal, não importa a área de atuação. Não necessariamente somente para quem já é um gerente de projetos ou quem já trabalha na área de projetos, seria um Scrum Master, por exemplo. Se você quer fazer uma transição de carreira, o momento é agora. Você pode fazer a formação de Scrum e concorrer a uma dessas vagas que estão com salários bem promissores, não é verdade? Bom, a conclusão. Através do Scrum é possível realizar entregas de valor constante para o cliente e melhoria contínua dos processos. Acabou? Agora acabou. Mas só esse conteúdo aqui, porque o aprendizado ele sempre continua. Eu quero agradecer a sua companhia durante esse aprendizado e lhe dizer também que você pode contar aqui com o Ningage para obter conhecimento em muitas outras áreas de aprendizado. Obrigada, tchau, tchau.